Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Bem, é meio redundante dizer que o Brasil vive a crise mais grave da história republicana. Isso é inegável, tal, né? Se nós olharmos, por exemplo, os mais recentes, do metade do século XX para cá, pegar o episódio do suicídio de Vargas, a crise de agosto, que foi do dia 5 de agosto, do atentado da Rua Toneleiro, até o suicídio do presidente na manhã do dia 24. O vice-presidente assumiu logo em seguida, Café Filho. A crise amainou, teve eleições em outubro que já estavam marcadas, eleições parlamentares e tal, e no ano seguinte teve a eleição direta para presidente da República. Mas no ano seguinte, 55, mês de novembro, foi de muita tensão política. O então presidente Café Filho, supostamente com problema de saúde, se licenciou do cargo, assumiu o presidente da Câmara dos Deputados, né, que não havia vice-presidente, Café Filho era vice de Getúlio Vargas, né, assumiu, portanto, o senhor Carlos Luz, que era do PSD, do mesmo partido de JK, mineiro, tal qual o JK, porém era adversário político de Juscelino Kubitschek, que tinha sido eleito no mês anterior, em outubro, presidente do Brasil. Na época não havia 2 turnos nas eleições, e a acusação que pesava sobre o JK é que teria recebido uma suposta ajuda, apoio do Partido Comunista, que estava na ilegalidade. A Carlos Luz tenta articular um golpe de Estado, há uma espécie, como ficou conhecido, de contragolpe com a época general, depois Marechal Lott e tal, e sai da presidência Carlos Luz, e Nereu Ramos, presidente do Senado, é eleito pelo Congresso Nacional presidente do Brasil para acabar com o cumprimento do mandato, que foi até 31 de janeiro do ano seguinte. O JK assumiu. Então, no mês de novembro, tivemos 3 presidentes da República. 61, a crise da renúncia de Jânio Quadros, que durante 2 semanas o Brasil à beira de uma guerra civil, uma série de contradições e tal. Agora, essa crise é diferente. Primeiro, ela é mais grave que as anteriores. Segundo, ela vai ter uma solução no campo democrático. A participação das Forças Armadas de golpe de Estado, evidentemente, que não se coloca em momento algum, em página alguma, tal. Muitos querem aproveitar essa crise que nós vivemos para idealizar uma solução que eu não entendo, eles não sabem ler a Constituição, mas maluco tem em todo lugar, de intervenção militar constitucional. Não existe isso, não existe. Sobre uma ideia de que durante o período do regime militar não tinha corrupção, só havia apuros no Brasil, o que também não é verdade. Basta ver os episódios da Ferrovia do Aço, da construção da Transamazônica, de Itaipu, entre algumas obras públicas, sem falar de outras corrupções que ocorreram no período tal. Basta lembrar que Paulo Maluf é produto desse período, desde quando passou pela Caixa Econômica Federal e depois indicado prefeito de São Paulo. Bem, e assim um dos símbolos da corrupção no país. Nesse caso, e nós vivemos essa crise que a gente não sabe ainda a sua profundidade, que é muito maior do que nós sabemos até esse momento, né? Porque com a possível quebra do sigilo dos depoimentos, dos áudios, dos vídeos, nós ficaremos sabendo de coisas piores ainda, e sem saber de outras delações, como a do Antônio Palocci, né? Mas tende até o final. A Lava Jato não pode parar e não vai parar. E aí dá para entender aquela tentativa fracassada, ainda bem antirrepublicana, né? De tentar buscar aquele acordão com a participação, infelizmente, é tão triste dizer isso, mas temos de reafirmar, é a coragem republicana de ministros do Supremo Tribunal Federal que estavam patrocinando aquele grande acordão. Traidores da pátria, assim como esses envolvidos hoje, que nós sabemos, são traidores, assim como Lula, assim como Dilma. Ou seja, você tem um saco plural agora de traidores da pátria, de vários partidos, de várias idades, de várias formações, mas são traidores, né? Estavam tentando fazer o grande acordão e perderam. O Brasil ganhou. Nós vamos ter uma crise muito séria, terá alguns reflexos na economia, mas a economia vai ser muito melhor quando nós terminarmos de fazer todo esse processo. Conseguimos limpar, nunca se acaba com a corrupção, mas grande parte dessa corrupção é possível extingui-la, né? Condenar todo mundo que for necessário ser condenado, e aí construir um novo Brasil. E aquilo que eu sempre digo, e para concluir, nós um dia seremos uma república. O Deodoro da Fonseca, naquela manhã, logo cedinho, do dia 15 de novembro, só anunciou, porque até hoje nós não proclamamos a república, e vamos proclamarmos agora, queira ou não queira, os corruptos de Brasília.